Porque após um período de férias, o governador Tarcísio de Freitas retorna a São Paulo já de olho na reeleição. A reintegração ao cargo ocorre em meio às tensões na base aliada e discussões sobre apoio eleitoral. Os bastidores dessa história a gente vai saber mais com a Beatriz Manfredini, que chega ao vivo com as informações pra gente. Oi, Bia, bom dia. Oi, Soraya, bom dia para você também, para o Nonato, para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornal da Manhã. Pois é, e esse retorno é o retorno ao último ano desse mandato do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né? Além dessas expectativas que você citou, também ainda teremos troca de secretariado e algumas entregas importantes previstas para o governador. Vamos começar falando das tensões. Só para relembrar, Tarcísio de Freitas passou 17 dias fora, ele viajou aos Estados Unidos com a família no período aí de festas de Natal e Ano Novo, então tirou esse recesso e agora então hoje oficialmente retoma as atividades no Palácio dos Bandeirantes. Essa volta tem bastante foco em reeleição, principalmente por conta da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República. Tarcísio passou boa parte do ano passado como candidato favorito e principal player e nome da centro-direita para disputar o Palácio do Planalto contra o presidente Lula, que vai tentar a reeleição, apesar dele mesmo, Tarcísio, nunca ter afirmado publicamente que seria candidato e sempre dizer que era candidato à reeleição aqui ao estado de São Paulo. Apesar disso, então, ainda há essa indefinição com foco maior em São Paulo. O que eu escutei de aliados e do pessoal que circula no Palácio dos Bandeirantes é aquilo que já venho contando nos últimos dias. O plano para uma campanha presidencial continua guardado na gaveta. É um plano B que existe e que só será retirado, é claro, em caso de alguma mudança no cenário atual. Alguns aliados do governador acreditam que Flávio Bolsonaro vai desistir da candidatura, por isso acreditam que o cenário deve mudar bastante a partir aí do início de março, depois do Carnaval. Outros dizem que não, que é certeza que não vai recuar e aí Tarcísio ficaria em São Paulo. A avaliação é que o cenário para o governador, numa tentativa de reeleição, é confortável, já que ele é bem aprovado, tem bastante, é bem colocado, né, em rankings, em pesquisas eleitorais em São Paulo e poderia conseguir uma reeleição de maneira confortável. Isso deve ser definido até o fim de março, começo de abril, que é o prazo estipulado pela Justiça Eleitoral para quem tem um cargo no Executivo fazer, então, uma troca de posição, tentar concorrer a outro cargo. É também até o início de abril que Tarcísio precisa definir trocas de secretários. Ele já trocou 3, relembro, o secretário de Segurança Pública, de Políticas para Mulheres e Agricultura. A gente trouxe com exclusividade os novos nomes aqui no final do ano e agora tem outros 3 que devem ser trocados. Aí ressalto a figura de Gilberto Kassab, atualmente comandando a pasta de Relações Institucionais. O presidente do PSD tem grande articulação, é muito importante na política do país e deve deixar o cargo nos próximos meses. A informação que eu tenho que Tarcísio já escolheu a pessoa que o substituiria, mas isso ainda não foi divulgado. A ideia é que o substituto já seja alguém que possa concorrer com o Tarcísio à reeleição, que possa ser um time que permaneça caso o Tarcísio realmente fique no Palácio dos Bandeirantes e tente, então, o cargo novamente durante a eleição desse ano. Além disso, secretária de Esportes e secretário de Turismo podem sair, são mudanças que ainda estão para ocorrer. Lembrando também que Tarcísio começa esse ano em meio àquela tensão com progressistas, o PP, que ameaçou lançar um candidato próprio aqui ao Palácio dos Bandeirantes, mesmo que Tarcísio concorra à reeleição. Aí tem uma desavença entre progressistas e o União Brasil. O União quer apoiar o governador, os dois devem formar uma federação, os dois partidos. Tarcísio deve retomar conversas com o PP e tentar entender o que está acontecendo, já que o partido até lançou uma nota dizendo que a grande insatisfação dos prefeitos da legenda com o governador. Isso foi uma discussão que começou a ocorrer logo que Tarcísio entrou de férias, entrou nesse período de recesso e que ele deve retomar essa articulação política, então, a partir de agora. E aí, para a gente fechar, queria sair um pouco da política e falar também de entregas prometidas pelo governo de São Paulo para esse ano de 2026. Agora, até o fim de janeiro, está prevista a assinatura do contrato de concessão do túnel Santos-Guarujá, aquele túnel submerso que vai ligar as duas cidades, que era uma promessa aí de muitos anos. A concessionária que venceu o leilão pediu no início de dezembro, uma prorrogação do prazo para assinar esse contrato de concessão. Isso, então, aconteceu. Há expectativa agora até o fim de janeiro.
Para fevereiro, tem expectativa do leilão de concessão do novo centro administrativo, que deve ser aquela esplanada, levando todas as secretarias para a região de Campos Elíseos, numa revitalização do centro, e também a inauguração de linhas do metrô, linha Ouro e linha Laranja, linhas ali atrasadas, previstas em gestões anteriores do PSDB e que agora devem sair do papel durante 2026. Soraya. Obrigada, Bia, por todas as suas informações. Já convido aqui a nossa audiência a entrar lá no site da Jovem Pan, que você já sabe, jovempan.com.br, e tá lá na coluna da Beatriz Manfredini, tudo detalhadinho. Tarcísio dá início ao último ano de mandato, focado em reeleição e em meio à tensão com o PP, assunto que a gente também vai repercutir aqui com os nossos comentaristas. Jess Peixoto, Henrique Kriegner conosco nessa manhã. Deixa eu voltar aqui para o Kriegner aparecer. Pronto. Jess, vou começar por você dessa vez. Bom, apesar de Tarcísio ter atravessado 2025 ali como quase favorito na frente na largada da corrida presidencial, ele conseguiu controlar ali as animosidades e agora ele meio que pavimentou, né, o seu projeto de reeleição. Ele pavimentou o projeto de reeleição e eu vou até além. Ele fortaleceu o seu nome dentro do estado de São Paulo. Porque à medida que o nome dele era uma possibilidade para a presidência, muita gente que detinha, ele tem uma taxa de aprovação muito alta, ficava preocupado com esse cenário e quem o substituiria. Então ele criou até uma saudade como sentimento na cabeça do eleitor e a partir disso o nome dele, com certeza, a gente vê isso nas pesquisas, foi ficando mais forte em cenários de reeleição. Agora, a nível da eleição presidencial, nós vemos que com a entrada de Flávio Bolsonaro, Tarcísio não concorrerá contra Flávio Bolsonaro. Então, não se torna uma possibilidade com a manutenção de Flávio Bolsonaro do PL dentro dessa disputa. E no estado de São Paulo, Tarcísio busca ficar mais forte em suas alianças, em suas entregas e possivelmente o que eu imagino é que ele vai procurar o PP para fazer ali aquela situação de conversar melhor sobre os pontos para que possivelmente não tenha o PP um candidato aqui dentro do estado de São Paulo. Então, é bem provável que Tarcísio fique para a reeleição, que saia fortalecido para esse cenário. O Kriegner, é um fortalecimento à medida em que as coisas vão começando a se delinear e talvez a candidatura do Flávio Bolsonaro vá ganhando mais musculatura e apoio de alguns partidos? Com certeza, Nonato, porque justamente Tarcísio vai ser, era cogitado para ser o candidato à presidência da República, apoiado pela direita em massa, né? Mas mesmo não sendo, ele vai ser uma figura extremamente importante para o ano de 2026, tanto aqui na eleição do governador no estado de São Paulo, quanto também no cenário nacional. Nós não podemos esquecer a figura de Tarcísio relacionado à questão de segurança pública, a questão de entrega de obras e também de apoio popular. A trajetória política de Tarcísio tem sido muito positiva e isso vai se refletir também em 2026, até porque no cenário eleitoral, porque Flávio Bolsonaro precisa também do apoio de Tarcísio e vice-versa para manter coesa essa base da direita e da direita também chamada bolsonarista. Agora, um ponto importante da gente considerar é quem é que deve assumir a cadeira aí de Gilberto Kassab na Secretaria de Governo, porque essa é a cadeira mais importante do governo do estado neste momento, já que é essa cadeira que libera o dinheiro para as prefeituras, que é a principal crítica do PP contra a gestão Tarcísio. Então, essa pessoa que vai assumir no lugar de Gilberto Kassab deve ser também uma figura central para resolver o impasse com o PP e fazer com que as prefeituras e a base de apoio do governo Tarcísio se mantenham intactas.